E ele testemunhava dizendo: eu pensava que minha mãe era completamente louca. Quer dizer, ela não vê as minhas pupilas, não vê que estou drogado até os cabelos, mas como assim? E ela preparava comida para ele e dizia: vamos missionário, força missionário, vem aqui pregador. E ele a deixava irritada, mas sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele se tornou missionário e pregador. Aquela mulher via nele o que ele não era capaz de ver. A fé enxerga onde outros não veem. E depois continua e diz: todos estes, veja só, isso é importante, morreram na fé. Diga, como morreram na fé sem receber as promessas? Ou seja, Sara teve um filho, mas não viu os reis que viriam dela. Ela viu os reis? Não. Ela viu toda aquela multidão que foi prometida? Não, não. E diz: mas os viram e os saudaram de longe, confessando serem estrangeiros e peregrinos na terra. De fato, ao dizer isso, demonstram que buscavam uma pátria, e se tivessem tido no coração aquela de onde saíram, certamente teriam tido tempo para voltar. Isso quer dizer que Deus lhes fez uma promessa e lhes disse: vão para aquela cidade. Vocês sabem que assim que ele chegou naquela cidade, dizendo: cheguei a Canaã, o que ele encontrou? Um monte de inimigos. Ele viveu por anos nas planícies de Marre. A promessa de Deus não se cumpriu imediatamente. E depois Deus lhe disse: multidão, mas ele nunca viu. Diz: morreram saudando de longe. Sabe por que alguns de nós nunca veremos as promessas que Deus nos fez? Porque não eram para nós. Nós éramos os visionários, talvez sejam promessas que alcançarão seus filhos, os filhos dos seus filhos, seus netos. Mas Deus começa com você, os patriarcas, os primeiros que se convertem. Ele começa com a visão da grandeza. Eles não viram, mas morreram dizendo: nossos filhos, nossos netos tocarão com as mãos aquilo que Deus nos disse. Isso é fé, entende? Dizendo: nós vamos para Deus, para um lugar melhor. E diz: mas agora desejam um melhor, ou seja, o celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou para eles uma cidade. Pensa, Deus dizendo: eu tenho orgulho de ser o Deus de Abraão. Uau! Porque Abraão acreditou em mim mesmo sem ver tudo o que eu lhe disse. Sabe, às vezes dizemos: eu não morro porque tenho promessas. Esse trecho meio que nos complica, porque ele morreu vendo as promessas de longe. Pois é, pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que tinha recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. E, no entanto, Deus lhe tinha dito: é em Isaque que será chamada a tua descendência. Abraão estava convencido de que Deus é poderoso para ressuscitar até os mortos. E recebeu Isaque de volta, como que por uma espécie de ressurreição. Atenção aqui. Nunca na história se tinha ouvido falar de alguém que ressuscitou. Nem existia a ideia, nem o conceito de que alguém pudesse ressuscitar nos tempos de Abraão. E, no entanto, quando Deus lhe diz: é em Isaque que te darei os filhos, primeiro eles não vêm. Quando chega, Deus diz: leva-o ao monte e mata-o. A pessoa pensa: desculpa, mas você me disse que era por meio dele, e agora quer que eu o mate. Como é que fica? E ele disse: se Deus está me dizendo isso, é porque vai ressuscitá-lo. Ou seja, pensa, se Deus me pede para entregar a fonte da minha herança, é porque quer ressuscitá-lo diante de mim, quer que eu veja algo maior do que apenas o nascimento de um filho, quer que eu veja um filho ressuscitar. E isso é um prenúncio da vida de Jesus, que morreu em sacrifício por nós para depois ressuscitar. Deus já estava preparando o mundo para Jesus, mas olha a cabeça desse homem. Ele nunca tinha ouvido nem a palavra ressurreição, mas disse: ele vai ressuscitar porque Deus me ama. É por isso que Deus diz que é o Deus de Abraão. Existem promessas, então, que nós não veremos. Diz: como assim existem promessas que não verei? Que Deus me dirá como serão, que outras gerações verão, mas eu morrerei vendo essas promessas dentro de mim. A fé vê aqui dentro. A fé tem uma certeza, uma convicção. Como eu hoje tenho a convicção de que nós cresceremos, vamos explodir. A fé é uma convicção, entende?
Olhem aqui, 1 Coríntios 15, 19, a Bíblia diz: se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Leiam lá, digam isso, porque há pessoas que querem fé só para esta vida. Há pessoas que querem fé para ter uma casa, para ter uma moto. E está tudo bem, Deus é um Deus que dá. Mas se a fé é só para esta vida, somos miseráveis. Certo? Nós devemos ter fé para esta vida, devemos ter fé para as gerações que virão, porque a Bíblia diz que seremos abençoados até a 4ª geração. Você já deve pensar: meus netos servirão a Deus. Se Jesus não voltar, meus bisnetos terão fé de que Deus proverá para eles. Você deve olhar adiante, amém? Vocês conhecem os meus pastores, eles são missionários na Amazônia. O pai da pastora Rebeca é um homem muito rico, era fazendeiro, e a mãe dela era ainda mais rica do que o pai. Eles tinham empresas que construíam casas de madeira, em tempos em que isso ainda não era comum. Quando Deus o chamou, ele estava trabalhando na terra, e Deus lhe disse: muito bem, você está feliz, não é? Trabalha a terra enquanto pessoas morrem no mundo inteiro sem conhecer Jesus. O que você vai fazer? Pânico. E ele decidiu que queria ser missionário. Naquela época, nem existia a palavra missão. Ele foi até o pastor dele e disse: eu quero ser missionário. O pastor respondeu: eu te abençoo, mas nem sei como se faz isso. Os pais dele, pensem, pais que imaginavam uma vida, um futuro, responderam assim: a nossa herança serão os nossos filhos, não o dinheiro. Tiveram 4 filhos, todos missionários. Todos os netos, que são muitos, também são pastores e missionários, porque ele fez essa escolha. E mesmo que no início não tenham dado dinheiro para ele, depois os primos e a família acabaram dando dinheiro. E ele já deixou dinheiro para os netos, comprou barcos. Por quê? Porque ele não esperou apenas por esta vida, amém? Em Hebreus, agora vamos lá, Hebreus 11, 20 e 22, pela fé, Isaac abençoa Jacó e Esaú também em relação às coisas futuras. Quem tem fé já abençoa pensando no futuro. Quando você tem fé, você começa, mesmo quando o seu filho nasce, você já começa a profetizar sobre ele, sobre ela. Você será uma mulher de Deus, você fará isso para o Senhor, você vai crescer. Em vez de amaldiçoar, quem tem fé abençoa. Está cheio de pais que dizem: você não vai ser nada na vida, você não será ninguém, pare de amaldiçoar seus filhos, mas eles estão errando. Continue abençoando a vida deles, continue falando coisas boas e fale coisas boas pelo que você vê lá na frente, não pelo que você vê hoje, amém? E mesmo que a pessoa esteja completamente longe de Deus, comece a chamá-la e a dizer: eu te abençoo, você será uma mulher de Deus, você será um homem de Deus, você prosperará. E a pessoa vai dizer: não é possível que ele me diga essas coisas, mas um dia ela vai te agradecer e vai contar sobre a mãe, sobre o pai de fé que teve, amém? Pela fé, Jacó, já morrendo, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiando-se no seu bastão. Ele não sabia o que iria acontecer, mas já adorava a Deus. Senhor, obrigado porque esses meus netos conquistarão o mundo. Obrigado porque esses meus netos farão coisas grandiosas. Deles virão reis, deles virão reinos, eles serão líderes. A bênção dos pais de uma autoridade espiritual é muito importante. Digam comigo. É muito importante. Pela fé, José, quando estava para morrer, fez menção do êxodo dos filhos de Israel e deu instruções sobre os seus ossos. Gente, olhem a fé de José. Hoje nós temos a Bíblia e você sabe que Abraão ficou 430 anos no deserto e depois eles voltariam para a terra prometida. José não sabia disso, mas José sabia de uma coisa: o nosso Deus um dia nos tirará daqui, porque Ele disse que teríamos outra terra. Quando eu morrer, levem os meus ossos com vocês, tirem-nos desta nação. Quando eles chegaram lá, eram 70 pessoas, e depois de 430 anos, os ossos de José estavam esperando para serem levados para a terra prometida. Ou seja, ele já viu a libertação, mesmo que a libertação ainda não existisse. Ele viu a libertação, mesmo que nos tempos de José, eles não fossem escravos. Nos tempos de José, eles eram muito bem tratados.
O pai de José conheceu o faraó. O faraó amava José. Mas mesmo sendo amado e ainda não sendo escravos, ele disse: um dia nós vamos sair daqui. E quando sairmos, levem todas as minhas coisas. A fé vê além. Digam comigo, como é a fé? Vê além, amém? Olha como Deus diz em 2 Coríntios 4,13. Já que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Quando você crê em algo, começa a gerar com a boca, amém? Comece a gerar. Eu creio que um dia serei um empreendedor e comprarei todas as coisas. Comprarei a universidade para Jesus, construirei um hospital, Deus vai me ajudar. Eu creio que todo este lugar aqui será meu um dia, porque farei isso para servir ao Senhor. Não porque quero crescer, eu servirei ao Senhor dessa forma. Mas hoje você não é ninguém. Mas eu não dependo só do hoje. Eu vivo o hoje, mas eu creio nas promessas de Deus. Amém? Vamos a Moisés. Hebreus 11, 23 a 29. Já estamos quase no final. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por 3 meses por seus pais. Pela fé, viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar, por pouco tempo, dos prazeres do pecado. Gente, a fé renuncia a títulos para permanecer fiel a Deus. Você será grande na empresa se... E ele disse, prefiro ser maltratado do que desfrutar os prazeres do pecado. Mas se você deixar seu amor e seu marido, verá que prefere ser fiel à sua esposa, ao seu marido, do que ter tudo isso só porque te oferecem sexo. Porque hoje, no mundo, na TV, nos vários trabalhos, as pessoas são assim. Você quer crescer? Venha para a cama comigo, me desculpe, eu prefiro Deus, prefiro não ter nenhuma função ali, prefiro honrar minha esposa, honrar meu marido, do que ter os prazeres do pecado. Quem tem fé faz escolhas radicais. Digam como? Quem tem fé fez escolhas radicais. Considerando como maior riqueza do que os tesouros do Egito o desprezo por Cristo, porque ele mantinha o olhar voltado para lá? Recompensa pela fé, abandonou o Egito sem temer a ira do rei, porque permaneceu firme, como se visse aquele que é invisível. Pela fé, com essa certeza, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o exterminador dos primogênitos não tocasse os israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, foram engolidos. Pensa. Pela fé, Deus lhe diz, vai. Nós lemos, vemos nos filmes, mas você pode imaginar quando ele olha para aquele mar fechado e diz, agora é o momento de ter fé. Nos momentos difíceis, há pessoas que fogem. Quando você foge nos momentos difíceis, você não tem fé. Ou talvez tenha uma fé rasa, ou talvez uma fé superficial. Porque nos momentos difíceis, no momento em que te caluniam, quando te pressionam, nos momentos de dura dificuldade, é ali que eu te quero. É ali que eu quero que você continue tendo fé, mesmo quando tudo não vai bem. A gente que desaba no primeiro obstáculo, às vezes por coisas ridículas, fúteis, inúteis, essas pessoas não receberão nada de Deus, não agradarão a Deus, porque é pela fé que se agrada a Deus. É impossível, digam comigo, é impossível agradar a Deus se você desiste no primeiro problema. Pela fé, Hebreus 11, 30 a 31, caíram os muros de Jericó, depois que os israelitas rodearam a cidade por 7 dias. Você pode imaginar, como vamos conquistar a terra? Caminhe ao redor. Senhor, ali tem um exército. Não importa, quem tem fé é capaz de fazer coisas que a razão não entende. Mas você faz mesmo assim. Se Deus disse, você faz. Ah, mas e se depois me pegarem de surpresa? Não importa, porque o resultado, a fé é certeza, mas também é demonstração. Digam comigo, sempre haverá um resultado na minha fé. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, tendo acolhido em paz os espias. Hebreus 11, 32 a 35, eu gosto muito desse trecho. O que mais direi? Agora quero mostrar que a fé também é uma fé que resiste à dor, não é só uma fé que recebe.
Depois o tempo me faltaria para contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os 3 que estavam na fornalha. Podemos acrescentar os quais, pela fé, conquistaram reinos. Diz: quem tem fé, conquista reinos. Pela fé, praticaram a justiça. Eu farei o que é certo, mesmo que ninguém mais faça. Obtiveram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. Ou seja, pela fé, alguém diz: prefiro morrer, mas não nego Jesus. Muitas vezes eu disse: poderiam dizer: Senhor, eu te nego só para não morrer, depois eu volto. Não, eu prefiro morrer, mas morrerei com dignidade de fé. Apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram curados de enfermidades, tornaram-se fortes na guerra. Então, para me tornar forte na guerra, onde devo estar? Portanto, a fé não é algo que te isenta de viver em meio à guerra. Para mim, fé não significa que, porque eu tenho fé, nada de ruim vai me acontecer. Não, mas quando algo está acontecendo comigo, eu tenho fé na minha vitória. Fechei a boca dos leões, isso significa que de alguma forma eu estava diante deles. Então, a fé pode te expor a momentos muito difíceis, e pela fé, algumas vezes você será liberto. E pela fé, algumas vezes você não será liberto. Para mim, mas a fé permanece ali. Tornaram-se fortes na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que receberam de volta pela ressurreição os seus mortos. Alguns receberam pela ressurreição, outros foram torturados porque não aceitaram a libertação, para obter uma ressurreição melhor. Se você renunciar à sua fé, eu não te mato, me mate. Vocês viram, eu postei, talvez vocês tenham visto, 21 pessoas da mesma família na Síria foram massacradas porque eram cristãs, porque disseram: morreremos, não renegaremos nossa fé. Existe um livro que é apócrifo, ou seja, não está dentro do cânone oficial da igreja, que é o livro dos Macabeus, mas eu recomendo que leiam. 1º e 2º Macabeus contam essa história, mais ou menos na época de Antíoco Epifânio, 164 a.C., onde há uma mãe com 7 filhos. Quem já leu a história da mãe com 7 filhos? Essa mãe com 7 filhos está diante de um tribunal de Antíoco Epifânio que diz assim: se os seus filhos não renegarem a fé, eu os mato um a um diante de você, mãe. E a mãe dizia ao filho: te imploro, não renegue Jesus. E eu não quero contar como eles foram mortos, porque a descrição no livro é terrível. E ela continuava dizendo: meu filho, não importa, não renegue Jesus. Não era Jesus na época, era Deus, porque era na época dos livros. Não renegue Deus, não renegue Deus. E eles mataram os 7 filhos dela diante dela, e depois ela morreu. Você sabe o que isso significa? Porque quando você tem fé, você sabe que a vida vai além do que existe aqui. Você sabe que a vida é muito mais do que só o que há aqui. Por que estou falando de fé para vocês? Porque nós precisamos elevar o nosso nível de fé. Muitos dizem: fé, então andam por aí com a camiseta "Eu creio em Jesus". Você acha mesmo que só porque tem uma camiseta você realmente acredita em Jesus? Outros andam por aí de carro: Jesus é o Senhor. Mas a única coisa que você está dizendo é: não sou ateu, acredito em alguma coisa. Mas só dizer "eu creio em Jesus" e viver uma vida que não tem nada a ver com a fé, não significa que você é uma pessoa de fé. Significa apenas que você não é ateu. Mas não é porque você não é ateu que você é um crente. Crente é uma pessoa que vive de forma radical para Deus, faz escolhas radicais, enxerga além. Crente é aquela pessoa que, mesmo no meio do fogo, mantém os olhos fixos em Jesus, dizendo: de algum jeito Ele vai me salvar, e se não me salvar, como os jovens na fornalha, eu continuarei amando a Deus, porque eu não amo a Deus só quando Ele me salva, eu amo a Deus sempre. Amém? E esta é a fé de que a Bíblia fala. Hebreus 11, 36, 38, 10. Outros foram postos à prova com zombarias, açoites, correntes, prisões. Foram apedrejados, cerrados, mortos à espada. Andavam cobertos de pelos de cabra. Em vez de ter uma boa vestimenta, se eu tiver que renunciar a Deus, serei vestido de pelos de cabra. Necessitado. Alguns dizem que não serei não. Necessitado. Às vezes por escolha de Deus. Agora na
na Nigéria mataram 200 crentes e andaram longe de sua tribo, sem comida, sem casa, necessitados para não negar sua fé, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagando pelos desertos, como agora na Nigéria, montanhas, cavernas pelas cavernas da terra. Mas eu não desisto da minha fé, da vida eterna. Vejam hoje, tem tanta gente que se mata em nome de crentes não são mortos, em nome de são os outros que nos matam, não em nome de ficamos parados, não há necessidade de matar ninguém. Mas se quisessem tirar nossas vidas, não negaríamos a Deus. Creio que chegará um tempo em que será assim na terra. Minha pergunta é, se eles chegassem aqui hoje, quantos sobrariam de nós? Se dissessem, se você ficar, tira sua casa, suas roupas, leva os seus filhos, quantos permaneceriam? Porque essa é a pergunta da fé. Hebreus 11, 39 a 40, para concluir, diz: todos estes, embora tenham recebido bom testemunho por causa da fé, não obtiveram o que fora prometido, porque Deus tinha em vista algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Olha que maravilha. Volte lá ao capítulo 12, onde começamos. No capítulo 12, dirá: também nós, portanto, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Todos esses, Enoque, Abraão, Moisés, Sara, Davi, os mártires, os reformadores, os revolucionários, ou seja, você tem exemplos ao seu redor. E diz: deixemos então todo o peso do pecado, porque às vezes Deus te pede para deixar algo e você fica ali hesitante, não sei se um dia vou conseguir abrir mão. Se te digo, olhe para as pessoas ao seu redor, o seu DNA é aquilo ali. A maior mentira do diabo é dizer que você é fraco, que não vale nada, que é o primeiro a se dobrar diante do primeiro problema. O seu DNA é de gente que tem um problema e enfrenta. O DNA dos filhos de Deus é de pessoas que enfrentam, não fogem. Para mim, quem foge não entendeu nada de Deus, porque nós estamos com aqueles que enfrentam os leões. E lá, na última passagem, diz assim: eles tiveram bom testemunho, sim ou não? Ótimo, mas ainda não obtiveram aquilo que foi prometido. O que Deus dizia? Espere, ainda há outra geração que se unirá a vocês. Essa geração crerá, e por meio de Jesus Cristo, eles se unirão a vocês, dizendo que tiveram um ótimo testemunho. Mas Deus estava esperando por Jesus, para que todos pudéssemos nos unir na perfeição do sacrifício de Cristo. Há um povo lá atrás, mas também há um povo, hoje, nós devemos ser. Vocês querem mudar a história da sua nação? Porque agora nós ouvimos, eles chegam lá, mas vêm aqui e dizem o que querem. Sabem por quê? Porque vocês não abrem a boca, eles abrem a boca, chegam na sua terra, na sua cidade e decidem o que querem e abrem a boca com arrogância. E nós temos medo de dizer ao nosso vizinho que somos crentes. Nós precisamos mudar isso porque temos Cristo dentro de nós. Talvez você não saiba, mas há uma dinamite dentro de você. A Bíblia diz que há um dunamis dentro de nós. Há um poder. E Efésios 3:20 diz que Deus fará muito mais do que pedimos ou pensamos, por um poder que habita dentro de nós. Essa palavra poder é dunamis. Existe uma dinamite, não que você coloque de fora, está dentro de você. Não precisamos nos armar com uma dinamite. Nós já temos uma dinamite de fé. E ele diz: eu te darei mais do que você pediu ou pensou, por um poder que habita aí dentro. Mas ao invés disso, pensamos que aqui dentro só há... Nós não queremos nada, estamos errados. Não estou dizendo que não temos defeitos ou fraquezas humanas. Mas o que quero te dizer é que Cristo em você é maior do que tudo isso. Você precisa ter consciência da fé, consciência de quem é Deus dentro de você. Se você apenas acreditar que Deus dentro de você pode fazer o sobrenatural, realmente conquistará reinos. Pela fé conquistaram nações, talvez juntos pela fé, talvez não, mas certamente conquistaremos nações, fundaremos igrejas, abriremos em outras nações, talvez onde mora sua família. Talvez Deus te trouxe para a Itália para que você crescesse na fé, para que pudesse lançar fé sobre sua casa e sobre sua
sua família que você deixou em outro lugar e que não crê. Você, pela fé, deve continuar acreditando que esse poder que está dentro de você, Cristo em nós, não há nada impossível para aqueles que creem. Amém? Esse é o povo que Deus está levantando. Esse é o povo que eu quero ver como os primeiros crentes, fortes como eles, firmes como eles, em nome de Jesus. E minha pergunta é, no teste da fé, que nota você se dá? Não precisa me dizer, coloque aí na sua cabeça. Eu declaro, mesmo que não veja, eu condeno o mundo ou compartilho com o mundo. Se tudo vai mal, permaneço firme. Mesmo quando me insultam, permaneço firme. Mesmo quando falam mal de mim, permaneço firme ou fujo. Quando acontece algo, um problema pessoal, o que faço? Fico ou fujo? Falo mal ou fujo? Quero vingança ou, ao invés disso, confronto e só quero que a justiça de Deus seja feita? Como é? Eu, para ter coisas boas, estou disposto a descer a qualquer compromisso no trabalho. Ou prefiro viver com menos, mas viver de maneira íntegra, pura, santa. As pessoas podem conviver comigo, podem olhar minha conta bancária, podem ver meus impostos. Eu tenho uma vida aberta e se fizerem qualquer investigação, não encontrarão nada ou quase nada. Ou tenho medo que façam uma pequena investigação sobre a minha vida? Como é? Porque uma pessoa de fé é uma pessoa que vive além das circunstâncias, além do mundo. Você me dá a sua prova, me dá uma nota e cresce, porque todos nós podemos crescer. Para mim, talvez você me diga que falhei nessa prova, mas quando você não passa em uma prova, o que você faz? Eu abandono a faculdade ou você diz que vou estudar mais e vou passar porque essa é minha prova? Amém? 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 Levantem-se pessoas de fé, pessoas verdadeiramente maravilhosas, pessoas que acreditam firmemente no que Deus tem preparado para vocês, pessoas que andam com o que Deus tem para vocês, com grande propósito e determinação. Olha, temos aqui essa mulher, ela é minha heroína da fé, que você vê aqui servindo na equipe de ordem, uma empresária que não nasceu na Itália, mas Deus colocou isso no coração dela, talvez seja uma palavra, né? Conta um pouco como foi. Vou contar rapidamente porque não quero me alongar, é verdade. E é que recebi uma promessa durante todo o tempo da Covid e coloquei em prática. E posso dizer graças a Deus, porque uma semana atrás assinamos a escritura da 4ª loja. Temos 4 negócios e todos os 4 estão de pé. E sei que Deus pode fazer ainda mais. Há uma grande promessa, enquanto eu estava lá no canto, sei que estamos aqui para poder alcançar aqueles 5.000. Não vamos conseguir sozinhos, nós somos instrumentos para ajudar nesse avivamento na Itália, eu creio. Ó, pessoal, é o Emanuele, certo? Ela recebeu a palavra de Deus para o empreendedorismo. Quando Deus deu à igreja, Ele disse, invistam. E enquanto outros investiram, ela disse, eu vou. Eu disse, você vai tomar posse de toda a cidade. Ó, pessoal, agora em todo o centro é o Emanuele, não é? Ela agora está tomando conta do supermercado, da loja, até o prefeito a chama, todos perguntam como ela consegue fazer isso. Nem nasceu na Itália, muitos nasceram aqui e ainda estão dizendo o que vou fazer. A fé vai e conquista, a fé vai além. Nós presenciamos, nós que estamos lá também no grupo com os empreendedores. Às vezes ela estava lá dizendo como vou fazer. E mesmo assim continuou fazendo, continuou crescendo. Deus continuou multiplicando, porque é uma mulher de Deus. Cuida dos life groups, está aqui no serviço de ordem. E mesmo assim está empreendendo, servindo sua casa, amando a Deus, sonhando em abençoar as pessoas. Para mim, a fé vai e conquista. E quando você tem fé, o prefeito, o fulano, o vizinho vai perguntar como você faz e você poderá contar. Eu creio em Deus, que não coloca limites na minha fé. Eu creio em Deus, que pode usar a minha vida. E eu sei que eles vão fazer um campo, vão crescer como estão crescendo. Vão crescer e crescer como crescerão os chineses, como crescerá a Itália. Todos nós cresceremos, mas não cresceremos apenas espiritualmente, cresceremos materialmente, porque o avivamento também precisa de economia. E por isso eu acredito profundamente que Deus colocará a economia nos corações certos, porque
Porque há pessoas que buscam a Deus só para fazer negócios. E Deus vê, então não está nem aí. Mas quando você tem um coração correto, não há limite para a grandeza. Para mim, você nasceu para a grandeza. Somos filhos de um Deus enorme. Só que precisamos parar de viver ali reclamando. Precisamos olhar para cima e fazer a vontade de Deus. Chega de reclamar. Para mim, viva na alegria. Está acontecendo alguma coisa? Tem um problema? Em frente, diga como tem um problema. Em frente. E depois vire a página, logo siga em frente. Há coisas maiores. Tem gente que está perdendo a grandeza porque está ali contando os minutos. Mas aquele não sei se me ama, se não te ama. Problema dele, você nasceu para ser amada. Vire a página. Amém. Se não te ama, problema dele. Você nasceu para ser amada, vire a página. Amém.